Olá, galerinha do sexto ano, estamos aqui para mais uma aula online comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam se cuidando neste momento que estamos passando, certo? E hoje a gente tem a nossa tradicional aula, mas como sempre, para iniciar, eu trago aquela mensagenzinha de reflexão que alivia o nosso âmago. E ela diz o seguinte: estar proibido abandonar seus sonhos. Não importa quantas vezes caia, levante-se. Nesses momentos difíceis, muitas vezes pensamos em desistir. Pensamos que não vamos suportar, pensamos que vai ser complicado, e é neste momento que todos nós, eu, vocês e todas as pessoas que conhecemos, estamos proibidos a abandonar esses sonhos. Devemos persistir, por mais que seja difícil, seja complicado, seja complexo, é nossa obrigação entender, compreender que às vezes precisamos errar para depois se levantar e poder construir algo melhor. Então vocês estão ouvindo, né? Está proibido abandonar os nossos sonhos. Vamos conquistá-los e vamos persistir e levantar quantas vezes for necessário. É com essa mensagem que eu deixo esse momento, iniciamos nossa aula de hoje. E eu vou trazer para vocês a nossa tradicional agenda. O que que a gente vai ver hoje, tio? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os elementos do espetáculo teatral. O que tem dentro de uma peça de teatro que é essencial para poder acontecer. E para vocês também fica a atividade da página 74. E aí, gente, vocês já imaginaram que tem elementos que são muito importantes para o espetáculo teatral e que alguns deles são indispensáveis, que toda peça tem que acontecer, todo espetáculo, por trás das cortinas acontecem muitas coisas. Precisamos de vários profissionais, precisamos de vários elementos, coisas importantes para que a peça possa andar da melhor forma possível. E é a partir disso, deste pensamento, que a gente vai conhecer agora, todos nós, vamos aprender um pouquinho sobre esses elementos. E aí eu trago para vocês algum desses elementos. O principal é o ator. Sem uma pessoa atuando, é impossível acontecer uma peça teatral, não é verdade? Então, também temos o texto, que a gente vai entender um pouquinho já sobre esses elementos, especificando cada um deles. Temos o público, o figurino, logicamente, a maquiagem, a cenografia, que é o cenário, a iluminação, o som e diretor. Lembrando que alguns desses elementos eles são secundários, mas alguns desses elementos são essenciais, principalmente o ator e o público. O ator, o público e o texto são as três ferramentas que são extremamente necessárias para fazer uma apresentação teatral. Por mais que seja improviso, ela tem um roteiro pré-estabelecido. A gente já viu um pouquinho disso quando a gente falou sobre a comédia dell'arte, lembram? Pois bem, e aí tem outros elementos que também compõem, mas esses são os 9 elementos que podemos dizer que são mais importantes. E dos mais importantes, eu particularmente acho que seja o ator, o público e por último o texto. Beleza? Mas vamos compreender cada um desses elementos e por que eles são tão importantes dentro de um espetáculo teatral. Vamos começar pelo ator. O ator, ele é a base de uma peça de teatro, uma base de um espetáculo teatral, porque ele é a pessoa que interpreta, é aquela pessoa que vive aquela ação dramática, é aquela pessoa que está em cena e que se baseia-se nos textos ou estímulos visuais, sonoros ou outros pré-concebidos, né, previamente concebidos por um autor, ou seja, a pessoa que escreve o texto, através de improvisos individuais e coletivos, e utiliza-se de recursos vocais, corporais, emocionais. O que chama bastante atenção numa peça de teatro é como esse ator ele pode criar situações, ele pode estar dentro de situações e utilizar o seu corpo, a sua voz, os seus sentimentos para poder vivenciar esse personagem. Vamos lá para um personagem, vamos dizer, às vezes uma criança ela está atuando fazendo o papel de adulto.
E ela consegue colocar tanta verdade dentro deste espetáculo, dentro dessa atuação, que faz com que a gente acredite que aquela criança esteja realmente sendo um adulto. Ou o contrário, um adulto coloca tanta veracidade, se torna aquilo tão verdadeiro, que ele acaba interpretando uma criança, um adulto interpretando uma criança, e a gente acredita que realmente está vendo uma criança, né? Então tem todo um estudo, todos os estímulos que são feitos através das ações dramáticas, através da preparação, tanto vocal como corporal, quanto emocional, para que esse ator ele consiga fazer isso, fazer com que a gente acredite. O espectador ele é responsável por receber esses estímulos que o ator está passando no seu processo de atuação. E aí existem várias formas para esse processo criativo. Entre eles a gente já viu o processo de improvisação, os jogos teatrais e muito também depende da criatividade da pessoa que está encenando, né? E atua em locais, às vezes em locais públicos, às vezes realmente em cima de um palco, enfim, tem outros diversos tipos de veículos de comunicação. Então, o ator ele acaba se tornando o personagem principal desta obra. Mas um ator não é nada se ele não tiver um público, certo, gente? Que a gente vai já falar um pouquinho sobre ele. Enfim, vamos voltar aqui para o texto. O que é esse texto? O que é um texto teatral, um espetáculo teatral? Ele é a escrita que suscita a história a ser desenvolvida. Consiste em uma estrutura semelhante a uma história. Como é que a gente cria uma história, né? Como a gente vai fazer uma redação quando é um texto narrativo? A gente tem o começo da história, onde geralmente são apresentados os personagens, o local onde se passa. E dentro do teatro, a gente tem isso também. Mas pode ser tanto dentro do texto como da forma de cenário, para que a gente sinta a ambientação, o horário que se passa, mais ou menos, que isso a gente também já vai ver em um outro tipo de formato. Tem um nó. O que é esse nó que a gente chama? É aquela parte onde chega assim a parte mais importante da história, o clímax, aquele ponto auge da história que a gente quer decifrar. Meu Deus, o que vai acontecer a partir de agora? Vixe, o que esse personagem vai fazer? Menino, a avó da Chapeuzinho Vermelha foi comida pelo lobo mau. E agora? Agora vai ser a menina. E agora? O que vai acontecer? É este momento que é o ponto máximo do texto. E que a gente, dentro do espetáculo teatral, a gente tem esse clímax. E por último, o resultado. Como foi que se deslaçou esse nó? Como foi que o personagem principal ou secundários puderam fazer com que essa história fosse destrinchada? E isso conduz, esse texto ele é mega importante porque ele conduz as ações dos personagens. Ele vai dizendo o que o personagem vai executando. Ah, Eduardo, mas se for um texto de improviso, geralmente você tem um primeiro comando. Você tem um comando, diga, é isso que se passa em tal local e você é tal pessoa. Quando não se tem esse comando, mas tem algum tipo de estímulo que faz com que você crie, a partir do seu processo criativo, algo para se colocar em cena. Então, por isso que é tão importante um texto. Tanto pode ser dito alguns pedaços para uma construção coletiva desse texto, através de improvisos ou de outros estímulos, como também já pode vir todo dito. O ator tal fala isso, o personagem tal fala isso, o personagem deve se agir, o personagem deve se... que são muito dentro das rubricas, né? Das rubricas, que são: o personagem abriu a porta, o personagem acendeu a luz. E isso vem explicando geralmente nos textos teatrais. Não existe espetáculo teatral, não existe texto se ele não tiver uma intenção para mostrar para alguém. E neste momento que se torna indispensável a presença do público. O público é todo mundo que vê a peça ou vai para um show. Ele também pode ser chamado de telespectador, é a pessoa que está assistindo. Às vezes, geralmente, o público não interfere no desenvolvimento da peça, isso é, no processo criativo.
O público geralmente ele não interfere neste momento. Porém, ele pode fazer parte sim do seu espetáculo teatral. Ele pode fazer parte, por exemplo, da cena. Ele pode estar inserido na cena. Alguns teatros colocam até as cadeiras em cima do palco para que esses atores eles interfiram na cena. E existem vários tipos de teatro também que podem ser colocados o público em cena, como teatro fora. Mas isso é uma outra história para outros capítulos que a gente também vai aprender sobre isso. Qual é o objetivo do público? Para que ele está assistindo? Ele quer uma forma de entretenimento, ele quer uma forma de conhecimento, ele está ali em busca de ver algo diferente. Ou se ver dentro da peça, também pode ter essa questão. O telespectador, eles estão ali para ver aquela peça, analisar e saber ter um feedback, né? Os atores eles recebem geralmente o feedback do público. Será que eles gostaram? Será que eles não gostaram? E aí o público ele serve como uma espécie de crítico que desenvolve uma percepção tanto positiva como também negativa daquilo que eles contemplam. Mas só existe uma peça de teatro se tiver um público ali para assistir. Ah, Eduarda, é necessário estar lotado o público? Não, ele pode ter poucas pessoas ali assistindo você, mas é necessário ter um público. E aí a gente vai ver coisas que estão dentro das peças de teatro que são essenciais e que muitas vezes a gente não dá de conta e que tem uma série de profissionais que trabalham dentro desses setores, tais como o figurino que eu estou mostrando agora para vocês. Corresponde ao conjunto usado para o desempenho dramático. Ele faz parte da criação daquele personagem. Isso é, são espaços que os atores interagem, decorando a forma de mostrar o seu espaço geográfico, temporal, histórico, social em que a história se desenrola. Aí foi muita informação. Vamos lá, vamos aprender aos poucos. O figurino, ele é a roupa que o personagem veste. E aí, a partir desse figurino, ele se torna muito importante. Por quê? Porque a partir daí eu consigo definir qual época se passa, qual espaço. Por exemplo, se a gente for vestir uma roupa que tenham peles, que lembrem um pouco dessa questão de peles de animais, vai dar a aparência de que é um canibal ou que aconteceu em algum local que não se utiliza, que se utiliza de roupas feitas de forma manual, enfim, e aí você vai começando a compreender onde a história se passa, em que ambiente está se passando a partir de quando você vê a primeira coisa que é o figurino. E existem profissionais responsáveis por isso, que são os figurinistas. São as pessoas que executam, que fazem essa visão do que os atores irão vestir naquele determinado momento. Maquiagem. Um ator sempre, geralmente, usa essa maquiagem desde muito tempo. Tanto pode ser para corrigir as distorções causadas pela iluminação, né, que às vezes acaba dando um brilho, um excesso de brilho, ou então a perca de cor devido à utilização da iluminação, mas também pode ser para fazer algum tipo de caracterização diferente. E na primeira fase agora que eu falei, é muito aquela maquiagem convencional. Mas também existe aquela caracterização que é bem ousada. Por exemplo, vamos voltar aqui à história do Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho tem um lobo mau. E geralmente é um ator, né, uma pessoa que faz isso. E ela faz um processo de maquiagem onde deixa semelhante a esse animal. Assim como vários outros efeitos, como deixar mais criança, né, que rejuvenescer, envelhecer, fazer cicatrizes, simular feridas, entre outros. Tem uma diversa variedade de coisas que podem ser feitas a partir do processo de maquiagem. E existem profissionais que estão inteiramente trabalhando para esse processo. Muitas vezes o ator mesmo pode fazer sua maquiagem, mas ele também tem um estudo em relação ao personagem dele, o que ele pode colocar ou não em cena como maquiagem daquele personagem. Cenário corresponde ao conjunto
de coisas que são utilizadas para um desempenho dramático. Isso significa que é um espaço onde os atores interagem, decoram e mostram espaço geográfico, temporal, histórico e social da história. Então é o local onde a história vai se passar. É o local. Lembra que eu falei que às vezes no texto ele pode vir falando isso, mas às vezes é necessário apenas ver o visual. Quando você observa, você já diz: olha, aquela história se passa numa floresta. Olha, essa história se passa em uma caverna. Olha, essa história se passa em um castelo. Você, a partir do visual, você consegue já definir mais ou menos qual o espaço que se projeta essa peça, qual tempo, será que é moderna, será que é no futuro, será que é no passado, enfim, e saber onde os personagens vão começar a interagir. E pode também ter essa mudança de cenário, certo? Iluminação. A iluminação é um dos elementos essenciais numa peça de teatro, pois a partir dela você consegue identificar as emoções. Por exemplo, alguma coisa está triste, aí tem uma luzinha mais fraca. Alguma coisa bem feliz ou uma festa, você muda completamente. Além disso, você pode transformar um cenário ou uma maquiagem ou figurinos através desse processo de iluminação. Figurinos, Eduardo, é possível transformar? Sim. Existem tipos de luzes que fazem o seu figurino parecer mais chamativo. Então, todo esse processo de iluminação também exige um estudo muito grande e hoje tem profissionais que são responsáveis apenas por essa parte, pelo estudo dessa iluminação e de como fazer um processo disso dentro do campo teatral em um espetáculo, mas também pode ser incorporado nos espetáculos de dança, no espetáculo pode ser incorporado no show, numa performance, enfim, a iluminação ela se tornou um dos objetos talvez até primordiais dentro de um espetáculo teatral. Isso eu estou falando de espetáculos de grande porte, tá? Mas também os pequenos portes podem utilizar essa iluminação. Som. Então, tem profissionais que eles estão ali fazendo os efeitos para que na hora da peça, na hora da atuação, esse som entre de uma forma em que interaja junto com aquilo que está se passando no ambiente. Então ele é composto por músicas, efeitos, para melhorar os aspectos acústicos da peça de teatro para os atores, logicamente, e para o entendimento do público. Por exemplo, os microfones para diálogo, para reforçar que todo mundo escute, né, direitinho. Além disso, pode causar uma chuva, um freio repentino do carro, e isso faz com que a história tenha uma compreensão um pouco melhor. E também temos a pessoa que é responsável. A pessoa responsável pelo som é a sonoplastia, né? Sonoplastia ou sonoplasta, certo? E a direção. A direção é um artista que fica responsável por esse processo criativo, onde ele coordena os elementos que vão participar da performance, da cenografia, da interpretação. Ele é o responsável por organizar todo o material desse show, certo? E é isso, meus alunos do sexto ano. Concluímos por aqui para casa a atividade da página 74. Fiquem bem, se cuidem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na próxima, viu? Um beijão e tchau, tchau.